Bene, a doutora Thais. Muito obrigado aí e espero um bom webinar para todos. Obrigado pela presença. Muito bom. Bem, antes de passar a palavra aí para a doutora Thais, que vai iniciar a apresentação, acho que vale contextualizar que o Grupo Benner ele tem se atentado aí a todas as questões relacionadas à LGPD e, nesse sentido, tem feito uma série de iniciativas, né, visando a adequação de nossas soluções, como, por exemplo, o estabelecimento de uma política de privacidade dos dados, cujas as principais atribuições dessas políticas são rotinas de cursos e treinamentos, conscientização interna voltado para colaboradores e gestores da empresa, implementação da política de segurança da informação, com atualização periódica, tendo como base o modelo de negócio da empresa. Então, uma série de iniciativa a Benner tem tomado aí no sentido de adequar as suas soluções às normativas da LGPD. Além disso, uma série de atualizações constantes também em termos de consentimento da plataforma, em especial o assunto hoje que nos traz aqui, que é a questão da teleconsulta, né, da telemedicina. Esse termo ele passa periodicamente por determinadas revisões. Outra questão também que acho que vale a pena a gente colocar é a implementação de uma política de resposta a incidentes de segurança, criação de rotina de anonimização dos dados pessoais, enfim, todo um contexto que a Benner tem se amparado e procurado se adequar aí no âmbito das questões relacionadas à LGPD. Antes de passar a palavra para a doutora Thais, eu queria deixar claro, e aqui é importante, a todos os participantes, que aquele ou aquela que tiver dúvidas, né, vocês poderão enviar as suas dúvidas aqui no botãozinho que é o Q&A, tá certo? Então, quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser interagir, eu vou receber aqui diretamente aqui no Q&A, e aí eu passarei tanto para a doutora Thais, como também para o doutor Cristiano Polatti. Bem, um excelente evento a todos. Sem mais delongas, vou passar a palavra para quem entende do assunto. Doutora Thais, por gentileza, pode dar prosseguimento. Obrigada, Rodrigo. Vamos lá. Boa tarde a todos. Eu vou iniciar aqui com vocês agora a minha apresentação. Eu vou iniciar tratando de alguns conceitos inicialmente, tá? Primeiramente, falar sobre o que é a telemedicina, né? É uma prática da medicina em que acontece entre locais distintos através de um uso responsável de tecnologias da informação e comunicação. Existem algumas modalidades da telemedicina que são importantes para a gente entender esse conceito. O telediagnóstico, o telemonitoramento, a teleorientação, a teleinterconsulta e a teleconsulta. Vou falar um pouquinho de cada um deles agora, tá? O telediagnóstico, ele é um serviço de apoio diagnóstico em que você utiliza tecnologias da informação e comunicação à distância. Por exemplo, a teleradiologia. O paciente se encontra em um local fazendo um exame e aquele laudo vai ser dado por um médico, um profissional que está em outro local, tá? E isso se configura o telediagnóstico. O telemonitoramento, ele consiste num ato realizado sob a orientação e supervisão médica para monitoramento ou vigência à distância de parâmetros de saúde ou doença. Já a teleorientação, ela funciona ela entrou muito em evidência agora com os casos de Covid, né? Porque os profissionais da medicina acabavam realizando à distância essas orientações. Muitos de nós acabamos usando, né, esse tipo de serviço que as operadoras ofereciam para encaminhamento, para urgência, orientações básicas de cuidados. Isso foi muito frequente nesse período. A teleinterconsulta, ela é utilizada para troca de informações e opiniões entre os médicos, para auxílio de diagnóstico e terapias, né? Acaba que a discussão técnica entre um profissional e outro pode acontecer durante essa teleinterconsulta.
e a teleconsulta propriamente dita, né, que é a consulta médica realizada de forma remota, mediante essas tecnologias novas, né, e entre o médico e o paciente localizados em locais diferenciados, tá? Vamos falar agora da regulamentação no Brasil. O Conselho Federal de Medicina, em 2002, ele definiu, né, as normas a respeito da telemedicina. O objetivo dela, que seria assistência, educação e pesquisa em saúde. No artigo 2º, definiu a guarda, o manuseio, a transmissão de dados, a confidencialidade, a privacidade e a garantia do sigilo profissional. Em 2018, foi criada uma nova resolução. Porém, né, alguns impasses dentro dessa resolução geraram uma pressão muito grande no setor, que fizeram com que essa resolução fosse revogada. E a atualmente vigente é essa resolução 1643 de 2002. Com relação à Covid, a Covid acabou antecipando muito, né, e acelerando muito essa implementação da telemedicina no Brasil. E acabaram tendo, né, uma portaria e uma lei a respeito desse assunto, a portaria 467, que iniciou, né, que entrou em vigência em março de 2020, demonstrando o caráter excepcional e temporário, né, da telemedicina. Ela contemplou tanto atendimento pré-clínico como suporte assistencial, consulta propriamente dita, monitoramento, diagnóstico, isso tanto no âmbito público quanto privado. Tá? Esse atendimento era para garantir a integridade, segurança também e o sigilo de informações. A Lei 13.989, de 15 de abril de 2020, também acabou dispondo sobre o uso da telemedicina, que durante essa crise, né, por conta do coronavírus, também acelerou, né, o implemento da telemedicina e popularizou muito o uso, né? Também estabeleceu que isso acontecesse sempre em caráter emergencial, tá? E para fins de assistência, pesquisa, prevenção, doenças, lesões, e promoção da saúde propriamente dita. A ANS também tratou sobre o assunto, né? Estabeleceu a nota técnica número 7 de 2020, afirmando que não se caracterizam como novos procedimentos, mas apenas como uma modalidade de atendimento não presencial na intenção de cumprimento de coberturas obrigatórias. Comunicação à distância sejam realizados por meio não presencial, não se configuram como atendimento domiciliar, uma vez que não há o deslocamento do profissional até o local onde se encontra o beneficiário. Isso porque algumas questões, né, surgiram, não é, nesse período, porque o atendimento remoto, ele não seria um novo procedimento que precisasse ser implementada uma nova codificação. No caso, seria só uma modalidade mesmo de atendimento não presencial. E isso também não configuraria um atendimento domiciliar, tá? E isso ficou bem claro nessa nota técnica a respeito da telesaúde feita pela ANS. A segunda nota técnica, que foi a número 1 de 2020, também da ANS, informa que, desde que listados no rol de procedimentos, tá? No caso, de acordo com a segmentação contratada da operadora, uma vez atendidas, se houver as diretrizes de utilização descritas no anexo 2 da mesma resolução, é obrigatória a cobertura dos exames indicados pelos médicos assistentes. Então, todas as solicitações e prescrições realizadas pelos profissionais da área de saúde, no caso os médicos, nessas plataformas, pelo atendimento remoto, elas teriam validade, desde que listados, né, no rol de procedimentos, conforme essa norma técnica orienta, né? Existem pontos de atenção, né, com relação ao atendimento remoto, né, principalmente a segurança do médico nesse atendimento. A plataforma que ele utiliza tem que ser segura e confiável, tem que respeitar as normas éticas que regem tanto a medicina e também as normas da LGPD.
Responsabilidade técnica na plataforma, isso é algo que está sendo muito discutido também, porque as clínicas, por exemplo, elas têm responsabilidade técnica, um médico responsável, e como ficaria essa situação relacionada às plataformas? Os honorários médicos também é um ponto de atenção, porque também configuraria um ato médico, então o valor pago por esse serviço não seria diferente, né, do atendimento presencial. A territorialidade também passou a ser um ponto de atenção. Inscrição no conselho do estado onde o paciente recebeu o atendimento, porque no presencial, em cada local que o médico atende, ele tem que ter a sua inscrição e o registro, né? Seja o registro principal ou uma inscrição suplementar. E com relação ao atendimento remoto, porque eu posso estar aqui hoje em São Paulo atendendo remotamente um paciente que está, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Então, eu teria que ter essa inscrição nesse outro local. Então, é um ponto de atenção também que surgiu diante do implemento da telemedicina. Quais as especialidades que poderão ser atendidas nessa teleconsulta? Será que é possível haver a perda desse contato com o paciente, acabar induzindo em erros pelo resultado de exames? A impossibilidade de você realizar a propedêutica do exame físico também é um ponto de atenção que a gente precisa ter relacionado ao uso da telemedicina. Porque não é viável, não é possível que você examine fisicamente o paciente, né, nesse atendimento remoto. Uma questão importante é se essa consulta de telemedicina, né, no caso a teleconsulta, ela vai ser a primeira consulta ou apenas consultas de segmento? O Conselho Federal, ele defende que a primeira consulta seja sempre presencial, tá? E isso é importante, porque é necessário ter uma confiança entre o médico e o paciente. A gente tem essa preferência de que essas consultas sejam de acompanhamento e segmento, porque esse vínculo precisa estar estabelecido, você precisa ter um conhecimento do caso do paciente. É possível que você tenha examinado esse paciente, colocado a mão nele, isso é importante, né? Complementos de atendimentos presenciais, isso é importante também. A segurança dos dados, tem que ter o médico assistente, ele tem que ter uma autonomia para decidir também quando que a partir daquela consulta de telemedicina, né, a teleconsulta, ele vai decidir olha, agora a gente precisa voltar para o atendimento presencial, nesse momento eu preciso. Então o médico tem que ter essa autonomia também de decidir por esse contexto, né. Outro ponto de atenção, né, com o implemento da telemedicina seria o favorecimento dos grandes centros, principalmente porque nem todos os lugares do Brasil têm acesso à internet. Isso é um ponto de atenção importante, né, com a chegada da telemedicina. Vai favorecer muitos lugares que não têm atendimento presencial ou que estão tendo tem muita demanda, mas tem pouco profissional executante, então vai ampliar, mas por outro lado tem que ter essa atenção e esse cuidado com relação ao acesso, né? A questão mercadológica também, porque as operadoras elas detêm né, um poder financeiro e vão conseguir ter essa monopolização, será, né, da telemedicina, ou isso, como isso vai ser tratado, né? Está sendo tratado. Seleção de credenciados, definição de valores pagos por consulta, isso tudo é uma questão também que é um ponto de atenção com o advento da telemedicina. A questão da propedêutica também, né, porque a formação médica é do atendimento presencial, então eu acredito que isso também vai ter que ser uma nova realidade na formação, porque como abordar o paciente, até que ponto, os limites, isso tudo vai ser tem que ser muito discutido ainda, né. E 340 faculdades de medicina no Brasil que nós temos, e apenas 12 têm formação em telemedicina, então eu acho que isso vai ser uma realidade muito presente para a gente aí nos próximos anos. As responsabilidades, é importante muito a gente falar das responsabilidades referentes ao uso dessas plataformas da telemedicina no geral, né. O médico, ele precisa ele é responsável pelos seus atos, né, e os erros de diagnóstico também são um ponto de atenção aí nesse caso.
A responsabilidade da plataforma. Falha de internet, vazamento de dados, né? O sequestro de dados, a gente vai falar um pouquinho disso ainda aí, quando o Dr. Cristiano falar da LGPD, ele vai trazer mais informações para a gente sobre como anda isso, né, no setor da saúde. A responsabilidade do prestador de serviço também, que é aquele cara que vai prestar a teleconsulta. Se acontecer falhas na plataforma, seja técnica ou vazamento de dados, como eu falei, isso é muito importante. As sanções da LGPD, elas vão entrar em vigor agora em agosto, né? Então, o profissional e o prestador de serviço, ele tem que estar muito atento a isso tudo que está acontecendo, porque precisa se cumprir essa legislação e proteger os dados, porque assim a gente vai estar protegendo o nosso paciente de alguma forma, né? O que é preciso para esse atendimento remoto, né? De preferência um computador ou um dispositivo móvel, né? Que tenha acesso à câmera e esse microfone. O acesso à internet é importante. Um sistema e uma plataforma que atenda toda essa norma vigente, né? E que ofereça tanto essa segurança de dados para que esse atendimento aconteça. O sistema tem que ser criptografado, né? E que possibilite a geração de documentos, como receitas, os recibos, né, tudo, solicitação de exame. O prontuário eletrônico, ele vai ser um grandíssimo aliado, né, a telemedicina, porque já existe, né, essa resolução do Conselho Federal de Medicina de 2007, que prevê algumas regras a respeito do prontuário eletrônico, né, que são essas que estão aí: garantir a integridade da informação, a privacidade e confidencialidade. O banco de dados tem que ser seguro, a gente tem que ficar o tempo todo martelando, porque isso é muito importante. Hoje se fala demais nisso, a gente tem visto aí muitos vazamentos de dados, né? Os dados têm que ser autênticos, a gente tem que ter a possibilidade de auditar esse sistema, a transmissão dos dados e a informação tem que ser segura, utilizar os softwares sempre certificados, possibilitar a digitalização dos prontuários que já estão, já existem, porque para que aquele histórico não se perca, e tem que ter a possibilidade de ter cópias de segurança, né? Para que você não tenha, não corra o risco de perda de informação. A LGPD na telemedicina, né, ela tem uma função muito importante, porque é necessário que se proteja as informações desses pacientes, a gente tem que ter segurança no atendimento online, por prontuário eletrônico principalmente, isso é algo importantíssimo. A validade dessas consultas, né, perante a terceiros, né, referente aos documentos provenientes dessas consultas. Então, a certificação digital é muito importante, porque os exames, os laudos, os prontuários, os recibos, as receitas, tudo isso vai ter uma validade, né, uma validade jurídica, né, e isso precisa estar certificado e validado. Com a situação da pandemia, né, a gente viu um crescimento muito grande do uso da telesaúde. E neste ano que passou, né, foram realizados 2.600.000 atendimentos de telesaúde no país. Isso é um número muito expressivo, né? Eu posso dizer por mim mesma que eu cheguei a fazer uso e fiquei muito impressionada com a facilidade, com o bom atendimento que eu recebi, sabe? Então eu acho que isso só reflete que a gente está num movimento muito importante, que precisa ter muita atenção, cuidados com a segurança dos dados, a segurança do paciente, né? Prestar para ele um atendimento de qualidade e seguindo todas as normas vigentes para que isso sempre aconteça de forma muito segura. Eu vou passar a palavra agora, tá, para o Dr. Cristiano, que vai entrar com a gente de forma mais aprofundada no assunto da LGPD, tá? Obrigada. Obrigado, doutora Thais. Antes do Cristiano ele entrar na fala dele, é só para deixar claro que aqueles que entraram posteriormente ao webinar, quem desejar fazer algum tipo de pergunta, interagir, basta clicar ali no Q&A, que fica abaixo ali da sua tela, que no final a gente vai transmitir a pergunta tanto à doutora Thais quanto ao doutor Cristiano Platt. Por favor, Obrigada. Cristiano. Licença, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Só um minutinho.
Aí. Pois bem, dando continuidade aí no que a doutora Thais nos passou, né, sobre o histórico da LGPD, a LGPD está diretamente ligada com relação ao prontuário médico, com relação à teleconsulta, porque na área da saúde são tratados os chamados dados sensíveis, que são o quê? O histórico de saúde do paciente. Então, eu vou fazer um breve histórico aqui sobre a LGPD. Eu não pretendo me aprofundar, né? Mas eu pretendo que cada um de vocês saiam daqui cientes das bases legais da LGPD, dos fundamentos e da importância que ela terá de agora em diante na sociedade como um todo. Pois bem, a LGPD, ela teve como base o regulamento europeu, a GDPR. O início da vigência dela começou em maio de 2018 e as sanções vão acontecer a partir de agosto de 2021, que terá sua vigência. Mas eu trago aqui para vocês que a questão do sigilo e da privacidade já foi de grande importância pelo legislador, já foi muito tratado, em especial na Constituição Federal, artigo 5º, quando fala que são invioláveis a intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. E é claro que, falando em dados, né, dados sensíveis, eles estão ligados diretamente à intimidade e vida privada da pessoa, né? Porque os dados vazados hoje têm uma implicação direta com a intimidade da pessoa. E aí nós vamos lá para o Código de Defesa do Consumidor, né? Nós temos o artigo 43, tem o 47, que eu não anotei aqui, mas se vocês tiverem a curiosidade de dar uma lida nesses artigos, vocês verão que todos os direitos que o titular de dados tem hoje pela LGPD já eram tratados nesses dois artigos lá do Código de Defesa do Consumidor. Não é diferente no Código Civil, no artigo 21, e temos ainda o Marco Civil da Internet, que ele veio para assegurar o uso da internet, o uso dos dados eletrônicos. E os principais princípios dele da proteção da privacidade e proteção dos dados pessoais. Pois bem, temos que a ANS, ela trata amplamente sobre dados. Temos a RN 117, 162, 195, 255, temos a 295, que trata sobre o CIB, o padrão TIS, a contratualização e reajuste de contratos com prestadores. Mas aí, Cristiano, qual que é a finalidade, né, dessa lei? A lei ela tem por fim regulamentar o tratamento de dados físicos e digitais. Mas, doutor, dados físicos também estão incluídos na proteção dessa lei? Estão sim. Você imagina um hospital que tem um arquivo, né? Arquivo de prontuários, que, por lei, ele tem que guardar esses prontuários por 20 anos. Então, vamos lá, tem o arquivo cheio de prontuários. Todos esses dados que estão ali no prontuários, eles são protegidos por essa legislação. E pouco importa se são dados digitais, né, que a ideia é mais fomentar a parte digital, né, mas os dados físicos também são importantes. As receitas nas clínicas, prontuários e tudo mais. E aí, o que acontece? Esse tratamento ele é por pessoa jurídica, direito público, sim, a ANS, os órgãos públicos, a Anvisa, todas elas estão sob a égide dessa lei e responderão se houver vazamento de dados, assim como as empresas privadas, os hospitais, operadoras, clínicas, laboratórios e demais. Mas, pessoal, qual que é o objetivo dessa lei? A lei ela tem por fim proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da pessoa natural. E o que é tratamento de dados, assim, para ficar bem concatenado, né? Tratamento de dados é praticar qualquer um desses verbos que eu trago listados aqui abaixo. Coletar, produzir, recepcionar, arquivar, armazenar. Você praticando qualquer um desses verbos, você vai estar tratando dados. E aí, a lei ela traz os princípios, eles são muito importantes
no dia a dia do profissional. Por quê? Vamos ver o princípio da finalidade. Quando você, empresa, pega os dados do titular de dados, ele tem que ter um propósito legítimo, específico, explícito e informado ao titular. O titular ele tem que saber o que você vai fazer com aquele dado, onde você vai armazenar e como será eliminado do seu cadastro. Nós temos o princípio da adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados. Nós temos a transparência, a segurança, a prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. Esses são os principais princípios que amanhã, se houver um vazamento de dados, uma alegação de má prática com relação aos dados, é com base nesses princípios que a ANPD e o Judiciário vão ter por fim para analisar se você cumpriu essas regras previstas na legislação. E aí, pessoal, quais são os tratados aí por essa legislação? Nós temos dois tipos de dados. Um são os dados cadastrais, né? Que são os dados pessoais, nome, endereço, número de identificação, dados de localização, telefone, e-mail. E o outro são os dados pessoais sensíveis. E aqui eu faço relação, por ser mercado da saúde, né? O principal aqui é relacionado com os dados da saúde do titular. E os dados pessoais sensíveis, faço um parênteses aqui, eles são tratados de forma diferenciada, tá, pelo legislador. Agora, mas tá, dados sensíveis. Qual que é a importância desse tratamento de dados? Eu trago aqui para vocês, só para vocês terem ideia dos impactos quando há violação da prática desses dados, né? Quando há o vazamento, a má utilização, a venda, né, para fins econômicos. A violação, ela pode acarretar não só uma multa na ANPD, né, por infração à legislação, como o titular, ele pode buscar no judiciário danos materiais e danos morais. E eu trago aqui para vocês uma questão muito simples com relação a isso, né? E seria o quê? Qual que é o impacto aí de um vazamento de dados do paciente, né? De diagnósticos, o que isso pode causar para ele? Por que isso tem tanta importância pelo legislador? Nós temos que, vamos dizer, um vazamento de diagnóstico da pessoa. A pessoa foi fazer um exame no laboratório e foi diagnosticado com AIDS, né? AIDS, quer queira ou quer não, é uma doença ainda que sofre um preconceito social. E, às vezes, o impacto disso na sociedade pode trazer malefícios maiores do que a própria doença. Na questão do trabalho mesmo, se um empregador ele tiver acesso ao estado de saúde do trabalhador, ele pode selecionar o candidato. Ele pode não contratar uma grávida, uma pessoa que não pratica esportes, e pode até mesmo demitir amanhã se ele souber que alguém tem um risco de morbidade. Então, é por isso que a lei, ela trata desses dados sensíveis com muito carinho. Vamos lá, mas quais são os direitos do titular dos dados, né? Ele pode, a qualquer momento, requisitar do controlador dos dados a confirmação da existência do tratamento, acesso aos dados, correção de dados, anonimização, portabilidade dos dados. Isso acontece muito com a operadora, né? Em que o beneficiário ele sai de uma operadora e vai para outra, aí ele faz a portabilidade dos dados dele, e hoje ele tem a possibilidade de excluir lá do cadastro da operadora anterior ou não. Temos a eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento, informação sobre compartilhamento de dados, informação sobre a possibilidade de fornecer ou não o consentimento e quais as consequências que isso pode gerar, e a revogação do consentimento. Mas aí, pessoal, eu trago aqui quais são os sujeitos, né, que a lei tratou aí com relação aos dados pessoais. Você pode ver que a lei, ela empoderou e colocou na questão, no centro das atenções, o titular dos dados. O titular é aquela pessoa natural a que se refere os dados que são objeto de tratamento.
Nós temos aí a tão falada ANPD, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela é um órgão da administração pública e ela tem por fim zelar, implementar, fiscalizar o cumprimento da lei. E aí nós temos a figura do controlador. Essa pessoa ela pode ser pessoa natural. Quem é a pessoa natural? Um médico. Ou jurídica, um hospital, de direito público ou privado, e aí entra aí de novo, né, a questão da ANS, da Anvisa, ou privado, a empresa em si, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Nós temos a figura do operador, que também é uma pessoa natural jurídica de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados, mas em nome do controlador. E temos aí a figura tão falada, que é do encarregado de dados. Essa figura ela passou a ser muito importante para as empresas de agora em diante. Por quê? Porque ela é a pessoa que vai ter o canal de comunicação tanto com o titular dos dados, quando tiver algum problema com os dados dele, vai procurar esse encarregado da empresa, e ela vai também responder para a ANPD em questões de vazamento, de irregularidades com relação aos dados. Então, esse encarregado é uma figura que foi criada aí pela legislação, muito importante para as empresas de agora em diante. E digo mais, a empresa ela tem a obrigação de colocar no site quem é o encarregado, quem vai ser a pessoa que vai dar o devido atendimento em caso de vazamento, em caso de má utilização dos dados. E aí, nós temos também essa figura tão importante que a lei traz, né? Quando nós falamos quais são as bases, né, legais da proteção de dados. Essa figura é o consentimento, né? O consentimento do titular. E esse consentimento, para ele ter validade, que amanhã ele será analisado no judiciário ou pela ANPD, ele tem que ser livre, ele tem que ser informado, inequívoco, e ter uma finalidade determinada. Se faltar esses requisitos, pode acontecer a invalidade dele amanhã. Mas nós temos também as hipóteses que dispensam esse consentimento. A primeira aqui que eu trago para vocês é a questão do cumprimento de obrigação legal. Cumprimento de obrigação legal, por exemplo, eu trago a operadora. Ela tem inúmeras obrigações perante a ANS mensalmente, de passar um monte de informação para a ANS. Ela não precisa obter o consentimento do titular para ela passar essas informações. Temos questões de execução de políticas públicas, estudos por ordem de pesquisa, execução de contrato, exercício regular de direito. Exercício regular de direito, eu dou um exemplo aqui que eu acho importante falar com vocês, que é sobre, o paciente é atendido hoje no hospital e amanhã ele entra com uma ação indenizatória por erro médico. O hospital ele já tem o dever de guarda daquele prontuário e ele pode se utilizar, seja no CREMESP, no conselho, no judiciário, no exercício regular do direito dele para se defender daquela acusação do titular de dados, do paciente, do consumidor. Temos a questão da proteção da vida, tutela da saúde, que é o médico, né, que ele não vai pedir um consentimento se ele está numa urgência, numa emergência, ele vai dar o tratamento, ele vai ter o acesso aos dados, ele não precisa de consentimento. E interesses legítimos, controlador, terceiro e proteção de crédito. E eu trago aqui umas medidas que eu achei interessantes sobre a responsabilização aí dos agentes, né? Que é a questão da responsabilidade solidária entre os agentes. Isso faz toda a diferença quando dá responsabilização, porque não importa se foi o controlador, o operador que fez a má prática, os dois respondem aí de forma solidária. O titular ele pode ir atrás ou do controlador ou do operador se houver um vazamento, se houver uma irregularidade. Nós temos a questão da inversão do ônus da prova. Isso já existe no CDC e é muito importante. Por quê? Porque para você defender uma empresa acusada de má prática, ela que vai ter que demonstrar que não praticou irregularidade, não é quem está acusando. E nós temos essa questão muito interessante também, que surgiu, das ações de reparação por danos coletivos. Então, nós não estamos aqui falando só de danos individuais, né? Nós estamos falando daquelas ações civis públicas,
promovidas por Ministério Público, PROCON, e que vão buscar reparação por danos materiais, morais, pelos prejuízos causados, de forma coletiva, o massificado de pessoas que vai ser reparado por meio dessa ação. E aí, Cristiano, quais são as penalidades previstas na LGPD? Nós temos a primeira aqui, a advertência, nós temos a multa, que ela é tão falada no mercado, que ela é de até 2% do faturamento da empresa, limitando em 50 milhões, multa diária. Outra questão aqui importante é a publicização da infração. E por que ela é importante? Porque, primeiro, se você tiver um indício de vazamento, você vai ter que avisar o titular dos dados e você vai ter que avisar a ANPD, a agência. Se a agência achar que aquele é um prejuízo lá, ela vai ter uma ordem de grandeza, né? Achar, não, esse prejuízo ele é grande. Então, ele vai determinar que a empresa ela coloque nas mídias sociais, né? Ela dê publicidade àquela invasão. E aí, o que acontece? Isso traz toda a questão, assim, de má qualidade da empresa, né? Vai ter um impacto no nome da empresa essa publicização, porque você vai ficar com a pecha, assim, de que você não está dando o devido atendimento à legislação. Temos os bloqueios dos dados pessoais até regularização, eliminação de dados, suspensão parcial do funcionamento, suspensão da atividade. Essas são as penalidades que eu trago para vocês. E em quais hipóteses que eu vejo que o agente ele pode ter a responsabilidade afastada? Quando provado que ele não realizou o tratamento dos dados pessoais, que não houve violação à legislação do tratamento, ou que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro. E aí eu trago aqui para vocês tudo isso que eu estou passando, né, sobre a legislação, mas na prática. É a atualidade isso aqui e que já está acontecendo, independente de estar vigente ou não a sanção que começa em agosto de 2021. Nós temos uma matéria aqui que eu separei para vocês, que é uma pesquisa que foi realizada pela Folha, onde ela aponta que 44% das empresas de saúde não estão preparadas para ataque virtual. E a mesma pesquisa apontou que 58% das empresas de saúde já foram alvo de fraude e de ataques digitais. E aí eu também trago, a título de informação, que uma figura muito importante que passou e que deve ser considerada de agora em diante é a questão do seguro de responsabilidade civil e proteção digital. Já existem esses seguros no mercado, né? E eles cobrem indenizações de reclamações de terceiro, defesa, investigação, restrição de imagem, despesas emergenciais, pagamento de extorsão, e inúmeras situações que são muito interessantes para a empresa contratar. E aí eu trago, né, a questão aqui com relação a vazamento de dados, né, que eu chamo aqui da LGPD na prática, né. O próprio Serasa, ele foi alvo de processo que pede multa de 200 milhões por vazamento. E aqui eu destaco para vocês que essa é a tão chamada aí da reparação coletiva, né? Por quê? Porque foi promovida pelo Instituto Sigilo e ele requereu indenização de 15 mil para cada pessoa afetada. Ou seja, ele está promovendo a defesa de um massificado ali. Temos a Netshoes, que tem obrigação, que é uma das sanções aí previstas na LGPD, de divulgar, né? Ela deverá avisar 2 milhões de clientes sobre vazamento de dados. A EDP, ela comunicou a invasão de dados e vazamento de dados, também pela obrigação. A Amazon chegou a demitir os funcionários por vazamento de dados. E aqui eu trago aqui uma matéria interessante, né? Em que fala que em menos de um ano, mais de 200 milhões de brasileiros tiveram seus dados divulgados. E olha que interessante, pessoal, as invasões, elas se deram até mesmo no sistema do Ministério da Saúde, em que foram expostos 243 milhões de brasileiros na internet. O primeiro alvo foi o sistema eSUS, né, que notifica os casos de Covid, expondo 16 milhões de brasileiros. E o outro foi com relação aos cadastros do SUS, né, onde foram 243 milhões de cadastros expostos.
E aí, eu trago umas questões que é a aplicação da LGPD mesmo na prática, né? Que já está acontecendo no judiciário. Essa questão aqui é da empresa que é condenada por vazar dados de clientes após venda por internet, né? E foi revelado, né, que havia falha mesmo de segurança e implicou a indenização por danos morais em favor do titular dos dados, né? E uma situação que eu achei bem interessante, que eu cheguei a apontar aqui para vocês, é a relação direta da LGPD com o CDC, porque foi essa conjugação que foi feita pelo juiz para aplicar a LGPD, para aplicar os danos morais. E aí eu trago também uma questão divulgada aí da primeira ordem de busca e apreensão que foi cumprida com base na LGPD. Ela se deu numa corretora de planos de saúde de São Paulo. E olha que interessante, o alvo aí da ação, a sede da empresa e a residência dos funcionários foram revistados, apreendidos documentos, computadores e celulares. Olha a dimensão dessas sanções previstas nessa legislação e a importância de ter o conhecimento dela e de aplicar ela no dia a dia. Nós temos essa outra questão aqui de proteção de dados, né, a LGPD, um vazamento de dados, e aqui eu mostro para vocês que é interessante que nem sempre a empresa será condenada por vazamento de dados. Aqui mesmo eu compulsei esse processo, né, e trago para vocês assim detalhes em que a empresa ela mostrou que ela tinha uma política de privacidade, que internamente ela tinha um regulamento e que eram dados os devidos atendimentos a toda a legislação, e ela conseguiu afastar os danos morais nesse caso. Ou seja, isso eu trago para vocês para mostrar que não é porque teve vazamento de dados que a empresa ela vai ter uma condenação. Se tiver uma defesa bem feita, se tiver uma documentação bacana, é possível sim afastar a indenização no judiciário. Temos aqui ainda que é uma notícia que nós tivemos aí publicada dos sistemas do grupo Fleury, né, que ele caiu e a empresa divulgou, né, que foi que foi alvo de ataque de hacker. Aí eu peguei essa outra matéria, né, e que fala que a atenção principal desse pessoal que vai roubar dados, né, ela está voltada para a área da saúde. E existem especulações que, nesse caso aí do Fleury, que foi pedido o resgate de 5 milhões pelos dados. E aí vem a NPD, né? A NPD ela já está dando os primeiros passos, né? Ela já assinou esse acordo aí de proteção de dados com o consumidor pelo Senacom, né? Visando fortalecer a plataforma do Senacom. E ela abriu consulta pública da norma dela de fiscalização. A norma dela de fiscalização é sobre o processo sancionador, né? Como que ele vai se dar na prática. É uma norma muito interessante e que tem que ser de conhecimento de todos, né? Porque amanhã, a hora que você for acionado por suposta infração, né? Uma empresa for acionada, ela tem que saber como conduzir isso. E é com base nessa norma de fiscalização que você vai saber qual é o seu prazo de recurso, de defesa e para quem você tem que se dirigir. Bem, esses são os breves apontamentos aí que eu faço para vocês, deixando os meus contatos aqui para me procurar nas redes sociais e abro a voz agora para o Rodrigo aí, né? Muito bom, Cristiano, Thaís, parabéns pela bela apresentação. Só tem um porém, tá chovendo perguntas aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou ter que usar aqui o poder de síntese, eu vou acabar condensando uma pergunta na outra, porque senão a gente não vai conseguir efetivamente dar vazão aí, né? Bom, a primeira pergunta eu queria dirigir aí à doutora Thaís Queira. É o seguinte, a Fernanda está perguntando o seguinte, doutora Thaís. Há médicos realizando consultas via WhatsApp. O que acha sobre o uso dessa ferramenta? E aí, deixando bem claro que aqui houve mais 3, 4 perguntas em relação ao mesmo tema, tá? Então eu estou utilizando aí o poder de síntese no intuito da gente conseguir atender
da melhor forma possível. Com a palavra, doutora Thais, por gentileza. Legal, Rodrigo, obrigada. Bom, vamos lá, né? O WhatsApp é uma ferramenta que hoje a gente usa para muitas coisas, né? No que tange a consulta médica em si, né? O Conselho Federal de Medicina, já em 2017, ele tratou sobre esse tema, né? Ele emitiu um parecer, o número 14 de 2017, tá? Ele afirmando que é permitido o uso, tá? Dessa ferramenta WhatsApp, mas com o intuito de troca de informações entre o paciente que já vem recebendo atendimento, tá? E o médico assistente, mas sempre com a finalidade de tirar dúvida, receber orientação, ter eventualmente uma intervenção de emergência, mas com relação a esse sentido. E frisando que a consulta presencial, ela ainda é insubstituível, tá? Nesse parecer está dessa forma. Com o advento da LGPD, a gente vê que a gente tem uma demanda grande desse tipo de atendimento, né? A LGPD, ela reforça muito a necessidade de segurança de dados e informações, porque dados em área de saúde são dados sensíveis, sim, a gente sabe que é importante, né, essa proteção, tá? Não existe um impedimento para o uso da ferramenta, mas a gente sabe que existe essa orientação de segurança para que se use uma plataforma segura, porque o médico, ele precisa garantir essa segurança para o paciente também, tá? O uso de prontuário eletrônico também é muito importante, e de preferência com uma certificação digital, para dar o quê? Validação para esses documentos que ele vai emitir a partir dessas plataformas, né? Então, eu acredito que o ideal e o seguro não seria utilizar o WhatsApp, porque a gente sabe que existe possibilidade desses vazamentos, e pela normativa do Conselho Federal de Medicina, não seria adequado consultas, mas sim dúvidas, informações, mais nesse sentido, tá? Espero ter respondido. Perfeito, doutora Thais, muito obrigado. Obrigada a você. Cristiano, estão perguntando aqui qual que é o seu e-mail, tá? Então, mas aí, antes que você responda qual que é o seu e-mail, eu já vou encaixar uma outra pergunta. Mas antes disso, também tem, acho que 3 perguntas falando onde que eu consigo a gravação desse webinar. Bem, ele vai para o YouTube, tá? Acredito que na semana que vem ele já esteja já no nosso canal, que é o Universo Banner. Então, lá vai ser possível todos os participantes terem acesso ao conteúdo desse webinar. Bem, Cristiano, agora, tem alguém perguntando sobre o seu e-mail, peço por gentileza informar. E aí tem uma pergunta aqui, deixa eu só ver, é de Cristiano para Cristiano, viu? Vamos lá. Espera aí, é isso mesmo? É isso mesmo. Cristiano, como está hoje a implementação da LGPD nas empresas no mercado como um todo? Essa é a pergunta do Cristiano, para Cristiano. E não esquece de informar o seu e-mail, por gentileza. Obrigado, Perfeito. por favor. Vamos lá. Essa é uma questão assim, que eu estou enfrentando no dia a dia. E a primeira questão, a mais importante, e é o que nós estamos fazendo aqui pelo Grupo Banner, eu parabenizo aí o Grupo Banner de estar fazendo isso, é de levar a informação para o mercado. E por que eu falo isso? É muito fácil você chegar com uma nova regra no mercado e falar que vai ter que cumprir e não mostrar qual que é a implicação, né? O que você tem que fazer para você se adaptar. E hoje, o que as empresas estão buscando? Primeiro, chegar nos empregados e explicar a importância dessa legislação. A cultura é tudo. Nós precisamos ter a cultura do dados de agora em diante. Por quê? Porque você pega o mercado da saúde, ele mexe com muitos dados. São muitos dados e ele é compartilhado com muitos. Você imagina uma operadora, ela compartilha dado com administradora, com corretora, com hospital, com laboratório. É uma quantidade de dados imensa, né? Então, antes de tudo, é você mostrar para o seu funcionário qual que é a importância, qual que é a implicação, quais são os direitos dele. Então, é nesse sentido que nós estamos levando, lá o escritório está levando, para chegar e fazer uma palestra e falar o que nós fizemos hoje aqui, né? Levar toda essa cultura
para eles, porque isso tinha que ter sido, ao meu ver, tá, objeto de política pública, tá? Porque tinha que ter, antes de colocar, as sanções já estão previstas, ela já está em vigência, a normativa, tinha que ter tido uma política pública para explicar, né, para o povo brasileiro que de agora em diante vai ser importante a proteção aos dados. E aí o que está acontecendo? Está tendo uma movimentação no jurídico. Por quê? Porque tem que adaptar contrato, ver qual relação. Estou vendo muitas perguntas com relação a isso, a auditoria e tudo mais aqui, que não vai dar para responder, infelizmente, mas eu vou deixar meu e-mail aqui que pode fazer esse questionamento que eu vou responder. Por quê? Porque cada caso vai ser um caso, tá? Não dá para tratar de uma... Não tem receita de bolo, tá? Você vai ter que adaptar o seu contrato com um prestador, você vai ter que ver quem é o controlador dos dados, que são as figuras que surgiram hoje, você vai ter que ver quem é o operador. No relacionamento entre operador e prestador, quem que é o controlador? Quem que está passando os dados? Quem que vai limitar a atuação dos dados? Você pega numa questão de auditoria mesmo. Quem que é o controlador? É o hospital. Ele não tem o dever da guarda? Então, ele tem que guardar aqueles dados, ele tem que proteger aqueles dados. E ele tem que passar para uma auditoria, para uma operadora, por questão contratual de uma auditoria? Tem, né? Ele tem essa obrigação legal, que está prevista, inclusive, na lei. Mas só que tem um limite. Ele é o controlador dos dados. Ele pode chegar no operador, você vai ver os dados, mas eu não vou te fornecer. Você vai ver aqui, ó, aqui dentro. A médica vai ter que se dirigir lá. Mas vai ser cada caso um caso. Não existe receita de bolo. Mas tem que prever contratualmente, e aí entra o advogado chato que coloca um monte de cláusula lá no seu contrato, né? E também, muito importante, e aí muito bem abordado pela doutora Thais, a questão aí dos programadores, né, de computador, de internet e de proteção mesmo, né, porque vai exigir uma proteção tremenda da plataforma, né, e existe, falando nisso, hoje eu vi uma matéria sobre a ONA, que ela vai certificar, né, telemedicina, o que já foi até abordado, né, em objeto de webinar do CFM, falando que não, que a plataforma, na visão deles, tem que ter até um diretor técnico, um médico responsável. Você vê a importância que isso tem para a teleconsulta, porque o vazamento de dados, atender por WhatsApp, tal como a doutora Thais muito bem abordou aqui, você atende por WhatsApp. Quantos WhatsApps tem clonados por aí? Eu recebo uma mensagem por dia pedindo dinheiro de amigo que você fala, será? Mas está me pedindo dinheiro? Quantas vezes eu recebo isso? Agora, imagine você passando receita pelo WhatsApp, você passando informações que amanhã pode prejudicar, tal como eu falei, um diagnóstico, até tivemos aí vazado, foi muito bem publicado, a questão aí de uma ex-mulher do presidente, que ela estava num grande hospital e vazou lá o estado de saúde dela, né? No WhatsApp vazou o estado de saúde. Então, o WhatsApp ele é bom para essa prática? Não tem segurança nenhuma. Tem que ter uma plataforma com um prontuário, com todo o sistema, né? E aí entra o programador, né? Para cuidar disso aí. E é isso que são os desafios atuais, sabe, das empresas. Nomear um DPO, né? Que é o encarregado de dados, para que ele responda amanhã perante o titular, para que ele responda pela NPD. Só que não pode ser qualquer um, tem que ser uma pessoa que conheça a empresa. E por quê? Porque hoje você tem que saber onde que entra esses dados, aonde ele é armazenado e como que você vai eliminar isso aí, se você pode eliminar isso aí. Porque tem obrigação legal, você não pode... até isso tem que ser objeto de análise, você não pode simplesmente apagar dados ali do teu computador, que você vai precisar amanhã para uma defesa na agência, por exemplo, de uma MIP, um processo administrativo. Isso aí entra o quê? O exercício regular do direito. Ela já emitiu até nota técnica com relação a isso, que as operadoras poderão usar desses dados internos para se defender. E não é diferente ela mesma, ela pode usar esses dados para se defender também. Na nota técnica está previsto isso. E aí nós temos o cumprimento da obrigação legal, que vem o quê? O CIB, o TIS, que é a mesma situação aí. E desculpa me alongar, tá, Rodrigo? Eu não sei como é que está nosso tempo aqui, mas eu falo mesmo. Mas não vai dar para responder todo mundo, mas a princípio são essas, são grandes desafios mesmo, mas que são positivos, porque hoje você é obrigado a conhecer a sua empresa.
Isso está obrigando você a ter uma governança, uma política de compliance, privacidade. É isso. Espero ter respondido a sua pergunta. Bom, obrigado, doutor Cristiano. A gente está caminhando aqui para o final. Tem mais uma. E aí, doutor Cristiano, eu não percebi, se eu não percebi, me desculpe, mas você chegou a passar o seu e-mail? É Acho extenso. Eu importante posso aí. passar aqui no chat? Aqui? Não, eu sugiro que você fale Não? mesmo. É isso. Tá, Fale em voz, tá, porque já são 3 ou 4 já me perguntando do seu e-mail, antes que a gente esqueça. Pode falar, tá. por favor. Então, aproveitando, o meu escritório está de portas abertas para todos que estão assistindo, né, para essa assessoria para operadora, hospital. E eu vou passar dele, contato@cristianoplateadvogados.com.br, tá? Eu estou aberto aí para tirar dúvida de todos vocês. Você pode, por gentileza, repetir mais uma vez? Contato. Cristianoplateadvogados.com.br. Então tá, contato, @Cristiano Plati, advogado. Plateadvogados.com.br. Perfeito. Advogados no plural, isso mesmo, né? Isso, Advogados. Perfeito. isso. Bem, a gente está caminhando aqui para o final. Uma última questão. Cabe? Pode ser? Só Com para a gente certeza, finalizar aí, por aí com chave favor, de eu ouro. ficaria aqui o tempo todo aí com Eu vocês, também, mas... agradeço o acolhimento, viu? A doutora Thais me ajudou muito, eu tenho que agradecer publicamente. Rodrigo, Perfeito. nossa, foi um prazer estar aí com vocês, viu? Tá certo. Bom, então, só para a Manda gente aí. finalizar, é uma pergunta. Cristiano, quais os desafios futuro pós a implementação da LGPD? Quem pergunta é a Kelly. Então, só repetindo, quais os desafios futuros pós a implementação da LGPD? Em poucas palavras, doutor Cristiano, você poderia Tá. sintetizar? Pode deixar. A primeira que eu vejo são as sanções da NPD. Vão estar válidas a partir de agosto de 2021. E, dentre elas, a que eu destaco aqui é a publicização, né? De que houve um vazamento de dados. E isso vai acontecer muito, já está acontecendo, tal como eu trouxe aqui para vocês, né? A questão do sequestro, do vazamento, e que você tem a obrigação de informar. E dependendo do prejuízo, você tem que colocar na mídia. Você colocando na mídia, o que vai acontecer? Vai ter um impacto no teu nome no mercado. Então, vão ter situações que o teu prestador de serviço, ou até o próprio consumidor, o titular dos dados, ele vai ser seletivo. Eu não vou naquela operadora, não vou contratar ela porque ela deixa vazar meus dados, eu não vou no hospital porque deixa vazar meus dados, e assim é com os prestadores de serviço. Para vocês terem uma ideia, e aqui eu vou terminar com isso, não vou me alongar, porque eu vi que já está em cima do horário, é o seguinte, eu fui procurado, a operadora ela estava desesperada porque uma empresa, uma grande empresa, né, que contratou ela para os seus empregados, né, o benefício, notificou ela para ela em 72 horas dizer quais eram, o que ela já tinha feito com relação à LGPD, né, pediu para que fizesse os aditamentos do contrato, e caso contrário, ela ia rescindir esse contrato. Nós tivemos que correr atrás de tudo para adaptação de contrato, ver como é que estava internamente a questão da informática, como que estão sendo tratados. E até mesmo com relação à informática, nós temos que, dentro do hospital, por exemplo, você vai ter que limitar a utilização, né? Você não vai deixar todo mundo, vamos dizer, a secretária ter acesso ao prontuário. Isso não pode nem numa pequena clínica e nem dentro de um hospital. Então, nossa, são tantos desafios que eu poderia passar aqui várias horas contando para vocês. Mas o que eu mais vejo é o vazamento de dados, é o sequestro de dados, que já estão sendo amplamente divulgados, e as sanções, e podendo até ser 50 milhões. É claro, sobre o faturamento. Se for uma empresa pequena, não vai receber 50 milhões, é claro, né? Fique claro aqui. Esses são, assim, o que eu vejo de mais importantes, assim, como efeitos futuros no mercado. Muito bom. Bem, são 16 horas e 4 minutos. Já ultrapassamos 4 minutos. Então, assim, para que a gente preserve a agenda de todos, como o doutor Cristiano disse, nós ficaríamos aqui mais algum tempo, certamente, porque assuntos não faltam e também perguntas também não, porque o que nós recebemos aqui de questionamento, e aí eu já peço desculpas antecipadamente, porque não vai ser possível a gente ler todos, né? A gente passar todas as perguntas. De uma forma ou de outra, eu tentei pegar aquelas mais
vamos dizer assim, aqueles temas que foram mais, de uma forma assídua, perguntados. Então, eu sintetizei isso e procurei passar tanto para a doutora Thais quanto para o doutor Cristiano Platt. Mas, lamentavelmente, a gente tem que encerrar por aqui. Já passamos 5 minutos do horário. Gostaria de agradecer aqui a presença da doutora Thais Siqueira, que veio aqui abrilhantar o nosso webinar. Queria agradecer também um agradecimento especial ao Cristiano Platt, né? Espero ter outras oportunidades aí de a gente se reunir novamente para que a gente possa trocar ideias, bater papo. O Cristiano deixou aí o e-mail dele. E, aproveitando aqui para finalizar, tem mais pessoas ainda perguntando quanto à questão se vai ficar gravado ou não. Sim, o webinar ele é gravado, será disponibilizado na próxima semana no canal do Universo Banner, tá certo? E aí lá todos poderão assistir com calma quantas vezes quiserem. Tá certo? Então, em nome da Banner, eu agradeço mais uma vez a participação de todos e até um próximo evento, até um próximo webinar, ok? Muito obrigado, excelente final de semana a todos.